O que errava é porque eu ficava muito afobada, assim, em ler, em querer marcar e não sei o quê. Comecei a criar estratégias até em linguagem. Aí, por exemplo, poema, eu ia logo na referência. Esse autor é de tal tempo, entendeu? Aí eu já fazia reto. Ele fala muito disso. Aí eu fazia tipo uma setinha e falava isso. Eu já tinha noção do que ele podia falar. Podia ser nada a ver com o que eu botei, mas pelo menos eu tinha uma noção. Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Fala Mestre da RF Educação. Eu sou a Jordana Faleiro, host desse podcast, e hoje estamos aqui para ouvir uma belíssima história em mais um episódio da nossa temporada Histórias Não Contadas, ou melhor, Histórias Ainda Não Contadas na perspectiva que nós vamos trazer aqui hoje. E a nossa convidada da vez é uma ex-aluna da RF, estudou na RF lá nos primeiros passos da RF, no ano de 2020. E essa aluna que eu trouxe aqui para a gente conversar é uma aluna que teve uma evolução extremamente significativa na prova do Enem. Ela subiu 97 pontos de um ano para o outro. Gente, 97 pontos. É muita coisa, né? Mas vamos já descobrir como ela fez isso. Seja muito bem-vinda ao nosso podcast, Laiane Oliveira. Oi, gente. Como a Julia me apresentou, meu nome é Laiane. Eu estou atualmente no 10º período de medicina aqui na UFMA de São Luís. E eu estou muito feliz e honrada de ter sido chamada para falar um pouco da minha história, do que eu fiz para sair, de fazer essa média tão alta, de sair, né, de uma média mais baixa, aumentar quase 100 pontos de uma média para o outro. E muito feliz pelo convite, muito feliz mesmo de estar aqui. Perfeito. E, gente, você que está em casa deve estar se questionando. Nossa, será se ela fez isso tudo mesmo? Pois, olha aqui na tela. Ela fez, em 2019, 702 pontos,16. E no Enem 2020, olha aqui ao lado, ela fez 799,12. Vocês estão vendo, né? Alguém em casa deve estar assim, eu estou vendo e não estou acreditando. O famoso nem vendo eu acredito. Pois, se liga. Ela teve uma evolução muito significativa, vamos conversar sobre isso. E você que está desacreditado, acorda para a vida, que você pode ter uma evolução tão grande como a Laiane teve. Então, vamos lá começar a nossa conversa, o nosso bate-papo. Lai, vamos lá. Vamos. Da sua trajetória, você teve uma trajetória muito bonita, né? De uma evolução muito grande. Sim, mas com vamos certeza. lá. Como foi o seu início? Tá. Eu sempre fui uma pessoa muito estudiosa, eu sempre me dediquei muito, muito, muito. E o projeto de passar em medicina, ele começou no 2º ano, né? Eu não tinha um desejo assim, de passar em medicina logo, eu sempre ficava, Deus, eu acho que é muito grande para mim. É muito difícil. É muito difícil, é muita gente, tem muita gente muito boa, eu não sou muito boa assim. Então, eu escondi esse desejo de fazer medicina. Aí, quando eu fixei a partir do 2º ano, eu comecei a estudar muito redação. Então, redação a partir do 2º ano foi uma coisa que eu estudei muito. Aí, no 3º ano, eu estudei numa escola tecnicamente boa aqui em São Luís, e eu estudava muito, tipo, muito, 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 muito. Mas no 3º ano, eu acho que eu fiz até uma média maior do que 2019. Acho que eu fiz uns 720. Olha! Pois é. Aí, quando eu fiquei triste, mas, tipo assim, ok, vamos pro 1º ano de cursinho. Tudo bem, né? No 1º ano de cursinho, eu estudava muito, 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 muito. Só que eu estudava, depois, comparando meus anos, sem técnica nenhuma. Eu só estudava. Talvez era aquele estudo, assim, meio aleatório. Isso, tipo assim, eu não tinha técnica, eu não tinha análise, tipo assim, eu vou pegar meu simulado e vou que realmente eu tô errando, eu vou focar no que é bom. Pra mim, tipo assim, todas as áreas eram igual, entendeu? Tipo assim, era como se eu estudasse a mesma coisa de natureza, a mesma coisa de matemática. E assim, talvez não tinha percebido que, matemática pode me dar mais ponto, que entender podia dar 2.900 que eu podia ter. Eu não tinha essa noção, tipo assim, de técnica de prova. De ser tipo, rapaz, isso aqui eu faço e vai me dar certo. Não tinha, não. Não tinha 0, 0, 0. Eu estudava assim, solta, tipo assim, vou indo, deixa entendeu? A vida me levar. Professor da aula, de manhã, de tarde eu estudo, mas eu estudava. O que me deixava... Você fazia muito simulado? Não, eu acho que eu fiz uns 10 simulados no ano de 2019. Contando o primeiro e segundo dia ao todo? Isso. Eu acho que eu fiz uns 10, não fiz muito. E refiz as últimas dos 5 anos de Enem. Já ajuda muito. Já ajudava muito. E eu fazia também um curso de matemática para me ajudar um pouco em matemática. Porque eu sabia que era
uma coisa que podia me Seu ajudar. calcanhar de Aquiles. Isso. Eu tinha que gostar daquilo ali, não sei como, mas eu tinha que Você gostar. sabia que você precisava daquilo ali para passar e não tinha jeito. Isso. Mas a redação também foi uma coisa que eu sempre levei muito a sério. Então, redação eu sempre fazia muito, tinha já uma base de redação. Mas, assim, as outras áreas, era tipo assim, hoje eu vejo e falo, meu Deus, que lerdeza. Eu não tinha aquela visão assim, tipo, cara, eu vou estudar muito matemática, eu vou, tipo assim, linguagem treinar só por questão. Não Eu tinha, vou fazer, entendeu? vou ver a recorrência de prova para definir prioridade. Não tinha isso, entendeu? Era tipo assim, e eu não tinha um auxílio, sabe? Tava sozinha e eu não, tipo, não, sabe uma coisa que eu fico assim, que meu Deus, depois que eu entrei na RF, no primeiro simulado que conversou comigo, eu não fazia, era testar a forma de fazer prova. Eu não testava, então, tipo, pra mim só tinha um jeito de fazer. Então, eu só fazia Era de um fazer jeito. na ordem, do Era 1 na ao ordem. 90. Entendeu? Eu falava assim, a única coisa que eu fazia antes, sempre fiz, foi redação. Redação, eu sempre vi no começo, porque eu morria de medo de não terminar minha redação. Você tinha que E eu fazer ficava para falar. puxando. Gente, eu fiz, ninguém vai puxar minha redação. Então, redação, acho que sempre foi a minha primeira. Sempre, sempre, sempre. Mas eu fazia assim, sem técnica nenhuma. E aí, quando foi no final do ano, eu não tive uma nota boa. Na UEMA, eu quase passei para a segunda fase, na Gente, época. arrasou. Eu acho que foi, tipo, 2 questões. Uma questão que eu não passei e me deixou muito mal. Oh. Tipo assim, muito mal. Eu chorava horrores, assim, que eu não tinha passado na segunda fase da UEMA. E não tinha no final, eu não tinha ido bem. Só que eu sentia que eu não ia bem, sabe? Tipo assim, eu fazia a prova, eu sabia a redação, fui bem, mas eu sentia que eu não ia bem. E aí eu nunca fui de criar expectativa para meus pais, para minha família, nem nada. Eu lembro que eu fui fazer meu exame do Detran, num prédio do lado do prédio lá. da RF antiga, porque eu sou antiga, né? Como eu já Lá do disse. Planta Tower, né? Do Do lado do RF era planta, lá. ali no office. E aí eu lembro que do nada eu falei assim pra minha irmã, rapaz, tem um cursinho aqui do lado, a gente podia conhecer, né? Ah, eu lembro, foi eu que atendi vocês, Foi né? você. Aí eu falei, aí minha irmã disse, bora, a gente não tá fazendo nada, né? Vamos lá. Aí eu fui subir, conhecer a Jordana, aí a Jordana todo um parâmetro, assim, de que era RF, me explicou dos simulados, eu falava, gente, eu não faço nada disso. Tipo assim, só naquela reunião com o Jordana, tu tipo assim, meu Deus do céu, aqui é muito diferente. E aí eu lembro que minha irmã Raine saiu assim, meu Deus, tu tem que estudar aí, eles são muito bons. Sua irmã, você Tipo vai. assim, Se você não quiser, você vai. Você não tem nem parece que Jordana escolha. tinha feito uma lavagem assim na nossa cabeça. Juro. Ela saiu encantada, assim. Eu acho que ela ficou mais encantada do que eu na reunião, assim, que tu fez com a gente e apresentou, né? E era poucas vagas na época, né? Era poucas pouquíssimas. vagas. Tipo assim, Porque era acabava. pequeno, né, lá. Isso. Aí eu lembro que o papai falou assim: então, se vocês acham que é esse, vamos se inscrever, não tem problema nenhum, vai. Tanto que eu comecei na RF, antes de receber o resultado do Enem. Eu comecei lá em janeiro, assim, Foi bem no comecinho. Lá. E aí, assim, quando eu entrei na RF, pra mim, tipo assim, eu me sentia muito miudinha. Porque A talvez alguém definição foi boa. compartilhe o mesmo sentimento que eu tinha. Bem miudinho, olhava os outros Porque, assim, tipo meu assim, Deus. Rafa fazia as perguntas super específicas de biologia, um monte de gente respondia e eu ficava assim, ó. Eu falei, nossa, eu achava que eu estudava, entendeu? Mas aqui eu não acho que eu não estudo nada. E aí, tipo, assim, eu ficava, meu Deus do céu. Aí eu lembro que eu fiz o primeiro simulado, eu não fui bem, e, tipo, o ranking do pessoal altão, e eu, tipo, Falou assim, meu gente. Deus, eu tô muito perdida. Eu falava assim, se eu já não achava que medicina era pra mim, depois dessa eu não tô achando mais, não. Você falou assim, gente. E eu falava assim, gente, isso aqui é só na RF, imagina nos outros cursinhos, quantas pessoas boas não tem aqui. Eu falava, Senhor, não dá pra mim. Eu acho que foi, tipo, muito teste. Eu acho que tu, Jordana, pra mim foi uma psicóloga muito importante, eu falo, porque assim... A gente conversava bastante. Toda semana eu estava na salinha da Jordana. Fazendo meus desabafos, né, gente? Mas foi isso, até eu chegar na RF. Era basicamente isso, né? E aí foi nesse ano, você falou que terminou o terceiro ano, você fez Isso, 720. uns 720 Aí que eu depois fiz. foi 702. 702, aí eu fiquei muito triste, porque eu tinha baixado. Mas tem um contexto de É, prova também. sim, mas mas em na minha cabeça 2019, não tinha geralmente, isso. todo mundo abaixou. Mas é pra tu ver, eu não tinha isso Essa na cabeça. noção, se a gente for entendeu? olhar na prática, né, analisando o contexto esses 2 anos, foi quase a mesma coisa, podemos dizer. E pra tu ter uma noção, eu tinha tanto medo que eu nunca corrigi os meus Enems passados. Eu nunca corrigi, gente, eu não Até sei. o que você passou, você não corrigiu, Aí eu só né? corrigi no dia. No dia, Porque eu saiu lembro. a nota. Como é que foi mesmo que você corrigiu? Eu É lembro que você já porque estava matriculada na RF. Já pulando, né, gente? Já spoilers do futuro.
eu já estava matriculada na RF porque eu não queria dar expectativas pros meus pais que eu ia passar ou não. Apesar de saber que eu sentia no meu coração que eu ia passar. Você tinha ido bem na prova. Eu rezava, Jo, e eu falava assim, Deus, eu tenho certeza que eu vou passar. Mas eu, tipo assim, eu não posso expor minha certeza pros meus pais, porque se eu não passar, vai ser uma frustração muito grande. Entendeu? Mas eu tinha certeza que eu ia passar. Tipo assim, eu tive a certeza maior quando a gente voltou. Eu me matriculei na RF, continuei estudando. Eu acho que eu tirei 2 semanas de férias. Aí eu lembro que você fez o simulado. E aí assim, eu fiz o simulado. Meu Deus, ela fez um simulado estrondoso, tipo assim, 160 acertos. Tipo, mais de 800 de E aí média. o pessoal novo olhava assim, que é isso? Quem que é essa pessoa que fez esse tanto de acerto? Foi, a diferença do primeiro, que era eu, pro segundo era grande. Eu falava, meu Deus, tipo assim, eu precisava de uma confirmação que eu ia dar certo. Naquele simulado foi assim, vai dar certo, só que eu ficava só pra mim. E aí eu lembro que todo mundo falava assim, corrige o Enem. Aí tu mandou mensagem, corrige o Enem. Eu falava, não vou corrigir. Aí Rafa me mandava mensagem, corrige o Enem. Eu falei assim, Gente, eu não vou Rafael, corrigir. ele é pilhado, ele faz isso com todo falava- aluno, ele fica ansioso, ele corrige o Enem, corrige o Enem. E todos meus amigos falavam assim, que já tinham corrigido, e eu não corrigia. Meus pais só perguntaram assim, você acha que você foi boa? Eu falei assim, pai, eu acho que foi o melhor Enem que eu fiz, mas não falei mais nada, eu, tipo, deixei lá. E aí eu falei, mas como eu achei muito... Só que meu medo era, como eu achei muito bom, todo mundo poderia ter achado muito bom, entendeu? A pessoa vai que foi fácil pra todo mundo. Aí o que aconteceu? Eu voltei pra sala de aula e Rafael dizia assim, tive aluno que fez 42 em matemática. Aí eu falava, meu Deus, eu nunca fiz essa nota na RF, eu não vou fazer na prova. Aí já começava nervosa, todo mundo achou esse Enem bom. Eu falei, ô senhor, será que eu tô com expectativa errada? Mas isso só pra mim, eu não falava pra Você ninguém. não externalizou nada? Nada, eu tava seguindo assim como eu não ia passar. E aí eu falava, Senhor Jesus, será que vai dar certo? Não vai, mas continuei. Aí o professor, eles traziam questões do Enem, porque a gente estava revisando o EMA ainda, né? Não tinha feito a prova da UEMA, não sei o quê. E aí eles traziam a questão do Enem e eu resolvi. Eu falava, meu Deus, eu tô resolvendo agora na prova, eu resolvi e acertei. Aí começava a aumentar um pouco de confiança, assim. Eu falava, meu Deus, será que isso vai dar certo? Não vai. Mas não corrigi em nenhum momento meu Enem. Não corrigi. Aí eu lembro que o resultado era pra sair, tipo assim, à noite. Aí saiu de manhã, né? E aí eu, loucamente, no computador, todo mundo lá de casa, assim, ó, loucamente estendendo Eu no acho que saiu de corredor. manhã esse ano. Aí não aconteceu que não saiu. O Eu lembro que eu INEP chorei de sempre raiva, tipo não assim, cumprindo alguns prazos. poxa, não sei o quê. Aí eu lembro que no outro dia eu já tinha minha rotina, né, de acordar e fazer minhas questões. Eu arrumei minha mesa, ia fazer uma lista de semelhanças de triângulos, nunca me esqueço. Era uma lista de semelhanças de triângulos que eu ia fazer. E aí minha irmã falou assim, Laiane, eu acho que tá saindo os resultados. Na hora eu peguei no Você pegou o celular e fui ver. A primeira reação minha foi da redação. Quando eu vi o 980 na redação que eu tirei, eu fiquei, meu Deus, eu dei um grito pra minha mãe. Mãe, eu consegui a nota que eu sempre quis. E é uma coisa engraçada, eu acho que todo mundo, quando vai ver o quadrinho do Enem, olha pra redação. É porque vai que todo mundo olha pra redação. Porque se a redação não for boa, você já perde a era. chance. E, tipo assim, eu comecei a ficar muito boa em redação e matemática. Então, tipo assim, se eu não fosse boa nenhuma das duas, eu já tava assim, acabou meu ano, entendeu? Era sua estratégia, Era você minha sabia estratégia. que pra passar era... Isso. Pra mim, são as áreas que eu podia ter mais de 900. Eram as duas. E aí eu falei, por isso que eu comecei a gostar de matemática, porque eu falei assim, rapaz, isso aqui pode me dar nota para passar, e redação também. Só que redação eu já gostava. Matemática, Aí eu, não. Você falou entendeu? assim, eu vou aprender a gostar. Eu vou gostar disso aqui, porque isso aqui vai fazer eu passar. E aí eu lembro que eu só vi redação. Aí na hora que eu fiz redação, eu falei, mãe, eu tirei a nota que eu sempre quis. Eu já comecei a chorar, tipo assim, que eu fiquei muito foi feliz. Foi o 980 na redação. 980, que todo mundo queria tirar 980, porque a gente sabia que o 1000 era impossível. E o 960... O meu era assim, 50 pessoas do país, então a E gente o 960 eu sempre tirava, entendeu? Então, tipo assim, não queria. Eu queria não 980. tinha que vir 980. E aí, quando foi... Minha irmã fez a média. E ela deu um grito assim em casa. Laiane, tu conseguiu quase 800. Aí eu fiquei, mentira. Eu falei, Raiane, faz essa média certa, mulher, não pode ser. Ela, não, eu tenho certeza. E ela se tremendo assim, pegando o celular e fazendo. E meu pai tomando café, minha mãe já me abraçando. Gente, foi um caos assim, na minha casa. E aí, Raiane, tu vai passar. E eu fiz a média de novo. Todo e eu falava eufórico assim, ali. meu Deus, eu vou passar. Aí quando eu falei isso, meu pai já começou a chorar. A minha mãe já começou... Gente, lá em casa todo mundo começou a chorar. Tipo,
muito, muito, muito. Foi aquele momento super Foi, tipo, emocionante. eu acho que foi um momento assim, mas toda vez que eu lembro de me dar vontade de chorar, assim, e eu tenho gravado a reação do Sisu, deles vendo a minha lista no Sisu. Mas essa eu não tinha porque realmente eu não achava que ia dar certo, entendeu? Então foi, tipo assim, muito espontâneo de todo mundo. E era engraçado que logo depois chegou os funcionários do meu pai, que a empresa do meu pai é do lado da minha casa, e todo mundo chorando, assim, né? E aí eles ficavam assim, aconteceu alguma coisa, alguém faleceu, disse, Raimundo, tá tudo certo. E papai, não, tá tudo certo, essa foi uma notícia choro muito de boa alegria. que tinha. Só que eu falei essa pra ele, não diz pra ninguém. Não diz pra ninguém que eu vou passar, porque eu não sei como é que vai ser o Sisu. Eu falei, eu fui bem, mas outras pessoas não podem ter sido melhores do que eu. Aí eu te mandei mensagem. Aí eu falei, Jordana, essa aqui foi minha nota e mandei tudo. Aí o Laiane Aí foi ela- alta. Foi alta, mas a gente não sabe ainda se vai ser primeiro semestre. Jordana já me deu assim. Aí eu fiquei, tudo bem. Aí, mas ela falou assim, mas vai ser segundo. Aí eu, beleza, pelo menos no segundo eu vou estar garantido. Aí eu mandei pra Rafa, e Rafa, nossa, foi muito boa, eu acho que vai dar sim primeiro semestre. Não sei o quê. E eu com mais, precaução. Era. E o Rafa, vamos analisar os dados. O Rafa, Vamos. não, vai dar. E realmente deu. E você Deu. passou numa colocação boa. Eu falei assim, 15º. 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 E aí foi uma Plena. loucura. Plena. Gente, eu não sei nem como isso deu certo. Até hoje eu fico E pensando assim. como foi sua nota de matemática? 901,8, eu acho. Foi Gente. quase 902, confirmar. Gente, Foi muito plena. alto. Foi 901,8. e lá, você corrigiu a prova depois, né? Depois, minutos depois, que eu mandei mensagem pra Bia, de linguagens. Aham. E ela falou assim, quanto é que tu te fez em linguagem? Eu, peraí que eu vou corrigir. Gente, espera aí, que eu ainda não corrigi. E eu mando, gente. Foi desse jeito. Em matemática foram quantos acertos? Foram 42. Gente, pleníssima. Ela aprendeu a gostar da matemática e fez os 42 42. acertos dela. Agora, voltando para os simulados da RF, Tá. para sua trajetória. Qual foi a sua primeira nota de matemática no simulado? Você lembra? Eu acho que foi uns 29 acertos. Eu não lembro nota, mas deve ter sido uns 29 Foi por aí, acertos. uns 29 acertos. Foi 29, 28, assim. Não foi 30, não. E ao longo do ano, qual foi a sua maior nota de matemática no simulado? Eu parei em um 36, que Eu eu devo lembro ter disso. feito uns 15 simulados ou mais Estagnada com no 36. E eu ficava com muita raiva. No dia que eu fazia 37, eu errei no gabarito. Meu Eu fiquei Deus. com mais raiva ainda. E eu lembrava que eu entrava todo dia nessa sala de Jordão falando, eu só faço 36, eu não aguento mais fazer 36. Eu reclamei tanto que eu fiz 35, aí eu fiquei com mais raiva ainda, porque eu fiz 35. E eu fiz 36 muito. Aí eu acho que eu fui começar a fazer acima de... Eu acho que quando virou o ano, assim, quase pertinho, eu fiz um 38, um 39. Mas nunca cheguei 40. Nunca chegou no 40 Não. no Enem. O 42 veio. É porque tinha que ser. Tinha. Mas eu lembro que você tinha uma persistência muito grande, né, para usar Era. matemática. Era todos os dias. Todos os dias. Todos os dias questões. Todos os dias. Na reta final, a gente fazia 30 questões por dia de matemática. Todos os Perfeito. dias. A sua reta final, você sente que ela foi determinante? Foi, porque na reta final eu era 100% focada, assim, 100% focada. Eu lembro que eram 2 redações por semana, obrigatoriamente. Não tinha conversa pra mim não ser 2 redações por semana. Tinha que ser 2 redações por semana. Não, isso aí não tinha acordo comigo Deu mesmo. certo, porque o 980 veio. Veio. Era tipo assim, eu vou fazer 2 redações por semana e é a minha prioridade. Eu tinha isso marcado comigo mesma e Ou eu faço, ou eu faço. ou eu faço, não ou eu tem faço. Não opção. tinha conversa, era line triste, line feliz, era 2 redações. triste. Era. Boa colocação. Lene triste, feliz, Foi um- oscilando no não, simulado, não é. oscilando. Eu lembro que foi uma coisa que eu conversei contigo, tu falou assim, Laiane feliz ou triste, Laiane tem que manter a consistência. E era uma coisa muito difícil, porque eu falava assim, hoje eu tô triste, não tô... Assim, nada, gente, se você estiver muito mal, é certo parar. Mas, assim, a gente tem que medir, que às vezes a gente se sabota. É. A gente fala assim, a gente A tá questão da cansado, mas a gente não tá autossabotagem. cansado. A gente tá triste, mas a gente não tá assim... É só tá querendo, tipo, eu tô com preguiça de estudar, eu quero procrastinar um pouco, aí eu vou dizer que eu não tô bem, Às vezes entendeu? tá triste, mas é um triste contornável. Mas era tipo assim, tem coisas que a gente tem que realmente saber abdicar, sabe? A gente tem que saber ter maturidade suficiente para decidir aquilo ali, que é uma coisa importante. Eu tinha na minha cabeça que eu não queria mais um ano fazendo aquilo. Tipo, eu me dava 3 anos para tentar.
medicina, entendeu? E era meu segundo ano. E eu falava assim, Deus, eu não aguento mais. Você já vinha de entendeu? um ano anterior e de um terceiro ano que você... Que eu tinha me dedicado muito, então, tipo, eu Muito. tava saturada, assim. Eu lembro que quando adiaram o vestibular da UEMA, e eu tava no pique, eu lembro que eu chorei, tipo, de exaustão, que eu falei pra minha mãe assim, mãe, eu não aguento mais estudar, eu queria mais fazer essa prova e me livrar, entendeu? Então, tipo assim, é uma coisa que a gente tem que ter na cabeça, tipo, determinar tua meta e fazer mesmo, e bem diante de todas as circunstâncias, sabe? Então, 2 redações por semana era negociável. Era aquilo ali. E a matemática todos os dias, Matemática, 30 questões todos os dias. E eu fazia. Era tipo, começava o meu dia com isso. Algum dia você fez menos que 30 questões? Eu acho que sim, mas eu compensava no outro dia. Eu Tá era vendo, assim, gente? louca. É uma acho coisa que eu um falo pouco para os louca alunos, já. rotina às vezes é jogo de cintura, porque acontece um imprevisto, um problema, às vezes você não vai cumprir o que você colocou, mas se tem algo que é prioridade e aquilo é extremamente necessário e determinante para onde você quer chegar, você vai, né, organizando, balanceando. Então isso aí é um negócio Por importante. exemplo, eu tinha muita dificuldade em física. Eu sabia que em física eu tinha que acertar só as básicas, que se me botasse uma muito complicada, E não que ia você dar certo. podia errar, até porque você ia compensar em Aí que redação, tava. em matemática. Eu não tinha noção que eu também podia errar, sabe? Eu lembro, era Outra noção loucura, né, importante. gente? É muito louca eu. Eu lembro que teve várias lives na época da pandemia com os alunos no Aham. Instagram da RF. Aí eu lembro que Enzo falou assim, eu não precisava acertar tudo. Aí eu me deu um, tipo assim, Gente, meu Deus, eu também não preciso porque ainda acertar tem isso, tudo. quando estava na RF, você entrou em 2020, era lá no Ponta Tower. Aí nesse ano a gente mudou para a unidade que era lá no Renascença, Isso. que era o antigo, que era do lado do hotel. Isso. E aí depois eu teve a pandemia, eu estudo em casa. E nessa época eu e o Rafa a gente fazia muita live, porque a gente pensava assim, meu Deus, esses meninos estão em casa, se a gente não motivar esses meninos, eles vão parar e eles não podem perder o ano, né? Então a gente fazia muito isso. Tinha E muita live. eu adorava assistir a todas. Aí E deu um aí eu falava insight, assim. meu Deus, eu posso errar. E eu, tipo, na minha cabeça isso não existia, entendeu? Aí você... Era um negócio de cobrança tão grande que existia dentro de mim, que era tipo assim, eu não podia errar. Acho que muita gente passa por isso. É, e você pode errar, gente. Você É um tem que errar alívio as coisas certas, entendeu? Não pode errar o fácil, é isso aí. Assim, a gente escolhe o que a gente vai acertar, mas a gente escolhe o que a gente vai errar. A gente tem que ter ali, ó, uma cautela, não saber o que a gente vai errar. E aí eu falava, gente, física. Eu nunca fui boa de física. Tentava, sim, gostar de física, mas entre física e matemática, eu sabia que matemática me dá muito mais ponto. Então, eu não me preocupava muito, assim, com a física. Ou seja, você tirava o tempo da física para Isso. agregar mais tempo no estudo de matemática. Até Que porque... dava certo. E a gente só tem 24 horas por dia, né? Pois é, ainda Que tinha que... pena, ainda tem isso, ainda tem esse problema. Ainda tem muitas coisas pra gente rolar no dia, né? Então não dava. Então, por exemplo, se eu não fizesse todas as questões de matemática e fosse passar para outro dia, e eu tivesse, por exemplo, uma lista de física de 20 questões e matemática, eu fazia logo matemática. E E o que física de ficava física, se pendente. desse, eu fazia. Mas se eu não desse, eu também nem quebrava muito minha cabeça. Agora, assim, coisas básicas de física eu tinha que acertar. Então, se saísse velocidade média, coisa assim simples, teoria, A coisa... parte teórica, né? Eu fazia, entendeu? Tipo assim, tanto que eu acho que se fosse 15 questões de física, eu acho que minha média era acertar, tipo, 8, 9. E você Entendeu? podia errar 6, ou Ah, eu seja, podia- algum assunto poderia até ficar sem estudar. Então, quando era muita fórmula, muito circular, muito... Gente, eu nem lia direito a questão. Eu falei, isso aqui é muita coisa, não vai dar certo. Não é para mim agora, não é o meu não vou perder meu momento. tempo, entendeu? Nisso daqui. E eu, depois, eu acho que a gente vai falar de estratégia de prova, eu não botava muito tempo pra natureza, entendeu? Porque era natureza e matemática junto. Minha prioridade sempre foi matemática. Então, tipo assim, eu fazia um pouco, fazia a natureza bem feito, fazia uma química bem feita, fazia uma biologia bem feita, mas fazia uma física com o que eu sabia. Não quebrava minha cabeça assim, loucamente, Até não. para que você tivesse tempo de fazer matemática com calma. E bem feita. E bem feita, porque É. matemática a gente erra muito sabendo, porque tem detalhe, porque tem as pegadinhas, tem aquela questão que dá o diâmetro, aí você precisa do raio para calcular o volume, entendeu? Da figura geométrica, É. e aí você tem que lembrar de botar o raio, botar o diâmetro, vai dar tudo errado. Justamente. É detalhe, e é unidade também, às vezes centímetro, Unidade. milímetro. Eu lembro que eu errei uma questão de matemática fácil. no Conversão de Enem. litro para metro cúbico, a Nossa. galera erra, que é uma beleza. É muito fácil errar matemática, assim. É muito detalhezinho. Então, tipo assim, não era tipo, não vou estudar física. Eu estudava, só que eu estudava aquilo que eu ia acertar, entendeu? Se caísse, eu ia... Gente, eu não... Quando fiz, começava a botar umas questões muito loucas lá, que mexia um monte de fórmula, eu já ficava assim, ó, isso não vai dar pra mim. Eu sei o meu Professora lá trazia um monte de limite. coisa. Eu sei o meu limite. E isso me deu uma tranquilidade muito boa, entendeu? Tipo assim,
eu vou fazer o que eu sei. O que eu não sei também, eu não vou ficar me Perfeito, maltratando, uma boa assim. estratégia. Era. Até porque, assim, na vida como um todo, querendo ou não, como eu disse, o nosso tempo é limitado, então a gente tem que saber lidar com ele. Aí, a partir do momento que a gente entende que as coisas não têm a mesma importância e que algumas coisas importam mais do que outras, assim, expande a nossa cabeça e você começa, pô, então tem coisas que eu vou fazer muito bem feito, tem Sim. coisas que vai ser um pouco mais mediano e tem coisas que eu vou ter que entender que agora não é o momento. Isso. E a gente tem que ficar tranquilo, assim, com essa decisão, gente. Não é negócio de ficar, ai, meu Deus, eu tenho que saber tudo de física, eu tenho que saber. Isso, principalmente natureza, é uma prova que É é muita muito coisa, é densa, é muito muito conteúdo. Biologia assunto. inteira, física inteira, Química química inteira, inteira. é muita coisa. Então, tipo assim, foque no que realmente vai cair, foque no realmente que você sabe Não, e fazer. tanto que natureza foi a sua menor nota, você fez Foi. abaixo de 700. Linguagens foi excelente, porque linguagens é mais difícil, né? A gente É. subir. Mas eu subi não Humanas sei foi como, bom. né? Porque meu primeiro. Ah, isso eu lembro. Meu primeiro simulado Simulado de da linguagens. linguagem na RF, eu fiz 22 questões. Como é que você aumentou linguagens? Mulher só fazendo questão, não acredita? Tá vendo? E Assim, analisando, né, as agora, e questões. quando eu errava, eu ia atrás, porque eu errava. Até, tipo assim, fosse uma Perfeito. interpretação muito besta. Tipo, gente, uma coisa que eu usei muito na RF era as monitorias. Muito, muito. Era a cadelinha das monitorias, entendeu? Tinha nisso, botava lá a lista, tava Você lá, ó. tava lá. Eu ia em todos os meus horários da tarde era preenchido. E eu, tipo assim, até perguntar besta, eu não tinha vergonha de falar assim. Eu Você falava, eu não entendi essa perguntava. interpretação. Eu não entendi o que esse poema quis me dizer, entendeu? Me ajuda. Me ajuda, porque, tipo assim, o que que é isso? E assim, eu aumentei. E eu fiz no final do ano, uma semana sim, uma semana não, eu fazia um simulado só de linguagens. E eu fazia com tempo. Tipo assim, eu acho que Perfeito. eu queria fazer em 1 hora e meia, eu botava 1 hora e meia pra fazer todas as questões. E aí, tipo assim, era só 1 hora e meia do dia, mas eu dedicava aquele dia ali pra aquilo ali. Porque o que errava é porque eu ficava muito afobada, assim, em ler, em querer marcar e E não se sei o você não quê. tiver calma em linguagem, você marca o distrator. Justamente. E aí, tipo assim, eu comecei a criar estratégias até em linguagem. Aí, por exemplo, Arrasou. poema, eu ia logo na referência. Ah, esse autor é de tal tempo, entendeu? Ajuda. Aí eu já fazia Isso reto. ajuda. Ele fala muito disso. Aí eu fazia tipo uma setinha e falava Você vê lá, por isso. exemplo, o poema de Castro Alves. Ele pode Isso. falar de escravidão, E ele aí, vai quando eu trazer. ia ler o poema, eu já tinha noção do que ele podia falar. Podia ser nada a ver com o que eu botei, mas pelo menos eu tinha uma Dava um noção. norte, porque às vezes Isso. linguagem poética a gente não entende nada mesmo. Não, gente, pelo amor E de aí, quando você Deus. entende contexto histórico, fica mais Muito fácil na mais fácil. interpretação. Mas isso é muito bom. O que que eu vejo muito na RF às vezes? Tem aluno que ele vai estudar linguagens, aí ele vai lá, ele faz simulado. O que que o querido faz? Fez o simulado, ele ficou em dúvida entre duas, letra A e letra B, por exemplo. Aí ele marcou a letra A. Ele olha o gabarito, ele vê que é a letra B. Aí ele, tá, eu que sou lerdo mesmo, é a letra B. Mas ele não entendeu o porquê que não é É, a A. Ele não entendeu. E assim, você entender esses pormenores, entender tudo certinho, buscando no texto para sim. justificar, essa alternativa A tá errada, porque o texto trouxe tal coisa, porque o comando pediu a Era. ideia geral, não pediu uma coisa É o específica. detalhezinho, É o assim. detalhe. E aí, quando você começa a corrigir, você ganha mais expertise, você ganha, assim, mais malícia de prova. É, Você já começa a pegar as manhas da prova. Se você não tiver as manhas em linguagens, o é. distrator, ele vai ser sempre uma boa opção. É, tipo assim, linguagem é importante você saber a teoria, lógico que é. Mas assim, é importante você saber fazer a prova de linguagens, Tem que saber entendeu? fazer. Por exemplo, como uma estratégia do primeiro dia era fazer meia hora linguagem, meia hora humana, meia hora linguagem, meia hora. Isso era muito bom pra mim, porque eu mudava meu foco. E fazia que se eu tivesse me perdendo um pouco, Você eu já é para voltasse. voltava. Até porque linguagem Entendeu? você tem que ter muita calma para analisar. Isso. Humanas, como tem um conteúdo por trás, É, embora a prova seja bem interpretativa também, mas assim, um essa caos. teoria por trás já te dá um norte muito melhor, né, para Muito responder. melhor. É muito. Aí eu fui fazendo assim. E eu lembro também que eu começava a linguagem vendo as imagens, vendo os textos curtos, os Toda poemas uma que eu já estratégia. sabia, tipo assim, tinha alguns poemas de autores que sempre caíam. Então, tipo, eu já ia vendo esses. E assim, uma lavagem, uma passagem só assim, eu conseguia fazer tipo umas 20 questões logo na primeira meia hora, Nossa, entendeu? isso dá uma confiança muito grande, porque os Muito. primeiros 30 minutos, eu É. costumo dizer que os primeiros 30 minutos, eles são definitivos, assim, para o seu bem-estar durante a prova. Porque se os primeiros 30 minutos dão errado, Você meu Deus, desestabiliza. você desestabiliza total. E assim, com o seu emocional desestabilizado, você fica muito mais suscetível a erros, né? Você fica mais suscetível a ter erros por falta de atenção. Então, assim,
E fora sua autoestima, sua confiança vai lá embaixo. Você faz É. uma prova, assim, Aí você já fala assim, meu Deus, desacreditado. já vou o próximo ano, É, entendeu? já começa assim. Essa prova não foi feita pra mim, hoje não é meu dia de passar, e pra mim não era pra existir isso, entendeu? Então, Não tava tinha que dar certo. então, acho que linguagem foi isso. Eu treinei muito a minha interpretação. Tipo, eu realmente perguntava qualquer dúvida que eu tinha. Às vezes, não era dúvida nem entre A e B, era uma opção totalmente aleatória. Eu falava, gente, como é que eu tive essa interpretação toda errada? E aí, eu ia pro professor de linguagens, eu ia nas monitorias, eu falava assim, eu preciso saber por que eu fiz isso, entendeu? E assim, eu melhorei muito em linguagens. Muito, 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 muito. Tipo, eu fiz 35 em linguagens. Arrasou. E eu, tipo assim, meu Deus, eu fiquei muito feliz, porque eu Isso não... no Enem, né? 35. 35 Esse Enem. Enem de 2020 foi uma prova mais difícil, tanto que o 35 da Laiane deu mais de 680, né? Porque às vezes tem ano que a gente faz 39 no Enem e não chega no 680. Mas esse ano foi uma prova difícil, foi uma prova que eu fiz o Enem esse ano, né? Da época que eu fazia a prova do Enem, eu fiz até 2022, depois eu falei assim, chega, deixa eu descansar, porque eu saía destruída daquela prova. Nesse ano, eu resolvi essa prova, acho que eu fiz umas 34, mas eu saí sugada de lá. Era. E eu achei a prova de linguagens meio confusa. Eu fiquei assim, meu Deus do céu, eu não entendi, foi nada. Complicada. Não marquei assim com certeza, eu achei a prova muito complicada. Eu também achei. Eu, no primeiro dia, eu não saí confiante. Eu saí confiante com a redação, que eu achei um tema muito bom. Você falou assim, ai, Aí eu falei, amei o gente, isso aqui é um tema. presente de Deus pra mim. É a minha chance de entrar, entendeu? Não sei quando outra vez eu vou ter a chance de fazer uma redação tão boa quanto essa. Tipo assim, minha Você já saiu autoestima, assim, no confiante lá tema. em cima. Eu ego esse tema sem falar, deixa Mas porque ela. você treinou, né? Você Muito. já tinha feito redações daquele tema antes? Já. Estudado sobre o Com tema? Tinha. certeza. E uma coisa que eu aprendi muito era ser, tipo, criativa na introdução, né? Então, não usar nada que é contra quem usa história, mas não usar história, usar, tipo, tipo, telas de Ou pintura. não usar a segunda Constituição de 19... Não. Então, era, tipo, usar telas de pintura, princesas, eu gostava Gente, disso, babado entendeu? Eu amava. princesa, gente. E aí eu tinha um caderninho dessas coisas criativas, né? E aí, Ou seja, você tipo, anotava eu para você anotava. estudar as formas de introdução, para Isso. você estudar Aí eu queria mesmo. ser babada assim na minha introdução, né? Queria que o homem lesse lá e falava, nossa, que redação diferente, começou assim. E eu tinha uma obra de arte para esse Gente, tema. legal. Então, na hora que foi assim, ó, pá, Ou vai seja, ser isso. quem. Não, e, gente, imagina o corretor, né? A cabeça do corretor. Tem corretor, assim, tem muito aluno que começa a redação assim, segundo a Constituição de Ai, não 1988, ou então na Constituição, tal coisa. E aí, assim, o corretor já olha assim de novo. Aí ele vê uma obra de arte, ele. Rapaz, Vou dar importância aqui nessa que redação. isso, hein? Bora lá. Então já muda até a percepção, né? Era do isso que os corretor. professores da redação falavam muito, né? Tipo assim, você, tipo, conquistar o corretor na primeira frase. E aí eu tentava muito, muito, conquistou, muito. né? Não é? E eu Mas- rezei muito por ele, gente. Ó, uma dica, assim. Você rezou muito. Eu acho que tem muitos corretores, mas é totalmente aleatório, mas tem muitos corretores que são muito maus na correção Tem do Enem. mesmo. Eles não corrigem da forma correta, assim, nada contra, mas tipo assim. E aí uma coisa que um professor uma vez disse, falou assim, reze pelo seu corretor, pra ele estar bem no dia que vai corrigir essa redação. Você eu falou, rezei eu vou tanto. rezar. Meu amor, eu rezava tanto pra esse homem, essa mulher, não sei quem corrigiu, mas eu rezava. E não rezava pouco. Eu falava, Senhor, por favor, abençoa a cabeça dele, a mão dele, quando for corrigir essa redação. Pelo amor de Pelo amor Deus, de Deus. eu preciso de uma redação Porque, boa. tipo assim, eu já vi gente muito boa, fazer redação muito boa, tirando depois, tipo, 700, 800, entendeu? Já, não, e eu já vi cada coisa E redação em boa. relação à redação, sim, com toda certeza. Aí eu ficava muito nervosa. Mas eu acho que é uma técnica muito legal. Tipo assim, quem gosta dessa parte assim, tentar começar com uma coisa diferente, porque fica legal, tipo, fica diferente, tipo assim, Com chama certeza. atenção. Sabe o que eu acho interessante? É que se você foi atrás para fazer isso, você construiu essa oportunidade de começar a prova usando uma obra de arte, você estudou antes. Porque tem gente que pensa assim, porque fulano, ele vai fazer redação porque ele já é bom. Não, você criou oportunidades para ser boa, você criou a Justamente. oportunidade para que na hora que viesse um tema, você fizesse uma redação belíssima para ter 980. Quando você ia lá no seu caderninho e anotava, você criou essa oportunidade. Justamente. E era tipo assim, gente, eu nas aulas de linguagem, até mesmo quando eu estava em temas de redação, eu gostava.
Na minha época não tinha GTP, né? Já tô me sentindo meio antiga. Mas eu acho que hoje o chat, por exemplo, ia ajudar muito. Tipo, tu Nossa, estudou na redação e tu botasse demais. assim, uma obra de pintura, uma tela que fala sobre tal tema. E, Nossa, tipo, ajudar muito. E muito, pedir pra ele te assim. ajudar a relacionar. Seria super legal. Então, tipo, na minha época não tinha. Então, era papelzinho e eu pesquisando, Vai no perguntando. Google. Perguntava muito, muito pros professores. Tipo assim, como é que eu posso fazer diferente? Às vezes, quando eu não achava, eu usava a Constituição. Mas eu perguntava, como é que Não, eu mas é posso porque fazer você diferente? pega um bloco de redação da RF, você vai folhear. Tipo assim, de 50 redações, 20 começou com a Não, Constituição. gente. Juro, gente, vocês pegaram um bloquinho. Nossa, os professores da RF ficam doidinhos com isso. E aí eu acho que cabe, tipo assim, não consegui escrever no dia um tema diferente, era o simulado, não tinha tempo de pesquisar, nem nada. Mas, tipo, Aí chega você em ia com o que você casa. tinha, né? Chega em casa e vai pesquisar, ou pergunta pro professor, o que diferente eu podia fazer aqui? O que diferente eu podia botar? Que tu vai pegando vocabulário, vai pegando referência, e é muito legal. Tipo, Perfeito. E assim, mesmo que você tivesse começado uma redação com mais comum, com padrão, por exemplo, sim. na Constituição, e tivesse tirado uma nota boa, você ainda assim, né, falava com o É. professor e Sim. procurava formas de, como que eu posso melhorar para fazer algo diferente. Sim. Eu lembro que eu li até livros, assim, só pra pegar repertório Tá vendo? diferente. Gente, foi aí que o seu 980 veio. Foi, eu lembro Não que. foi na hora da prova, você já ganhou o seu 980, aí, já foi aí. Eu lembro que teve um livro, vou já pesquisar o tema, que Lara me recomendou. E ele era um livro Lara tem muita muito... ideia, né, gente? Ela é perfeita. E era um livro muito bom, assim, e eu li o livro e eu usava em várias redações. Ela até falava, eita, que tu gostou do livro. Mas era um livro diferente, um livro que era até de reflexão pessoal, assim, pra Ai, que pessoa. legal. E a gente aprendia muito e era diferente, porque mudava, né? Dava E leitura um toque. ajuda muito, leitura faz bem. Demais, demais, Faz muita demais. coisa ficar mais fluida. E aí era isso, minha redação. Ai, era boa. Gente, era Se boa. tornou boa, né? Se Agora tornou pensando, se boa. tornou boa, porque Se tornou não era. tudo. Assim como foi Naturezas, começou o ano fazendo quanto? Ixi, muito ruim. Acho que na época de 22, 21. E aí você foi evoluindo ao longo do ano. Isso, e o Enem foi 35. Gente, arrasou. 35. Eu acho que a maioria dos erros foi física, como sempre, mas não me Mas importo. você já era sua estratégia, a física. Já era tudo. Mas e eu errei, tipo, física, eu errei as mais difíceis mesmo. Depois eu fui dar uma olhada assim, não que eu olhei muito, gente, porque aquela prova tá guardada, até hoje eu tenho essa prova. Mas eu fui muito bem em biologia e química. Mas, por exemplo, química eu gostava muito. Então, tipo assim, quando eu errava uma questão de química, eu ficava muito triste. Aí eu ia Aí você atrás. se cobrava. Aí eu falava assim, poxa, eu sei isso aqui, cara. Isso aqui eu não me dou o direito de errar. É aquele negócio, o que eu fiz que eu errava, eu não me sentia culpada. Mas química e biologia, se eu errasse, principalmente questão muito fácil, eu me sentia culpada, que eu falava assim, não, isso aqui também não Isso dá, aqui também não entendeu? dá. Vamos lá, Laiane. E sabe o que é interessante? Que até a sua cobrança ela era direcionada, né? Eu errei quantas questões? Vou analisar os meus erros. O que eu posso errar, o que eu não posso errar? Física, tudo bem eu errar, não vou me cobrar, até porque não tem como eu acertar uma coisa que eu não estudei, que eu não sei, que eu não tenho domínio. Justamente. Que Mas eu não sou boa agora, mesmo. química, que Biologia, eu sei, eu que vou eu me errar. dedico nisso daqui. Absurdo. Não isso aceito. Isso, eu falava assim, isso eu não aceito, entendeu? Tipo assim, aí eu ficava, por que que eu errei isso aqui? Às vezes, gente, era coisa besta, assim. Tá vendo? Essa busca que a Laine sempre tinha, ela sempre tinha essa busca por buscar o melhor. Né? A Laine de hoje é melhor que a Laine de ontem. E a Laine de amanhã vai ser melhor que a Laine de Com hoje. certeza. A gente nem acredita que isso dá certo, mas, tipo assim... Mas dá. Dá. Parece dá. papo de coach, mas é verdade. Gente, mas dá. Olha aqui, eu sou a gente, prova olha pra viva mim, eu que sou dá real, certo, gente. Eu passei assim. E eu, como disse, eu cheguei aqui sentindo miudinha na RF, tipo, todo mundo... Ai, Terminou que tá, entendeu? grandona. Aí eu... Deu uma reviravolta aí na história, né? Mas, assim, eu acho muito importante ir atrás do mínimo do erro, sabe? E às vezes, eu sentia vergonha de perguntar, às vezes, para professores, assim, Por causa né? da sala de aula. Gente, eu não fazia pergunta em sala de aula, não fazia, porque eu me sentia, tipo assim, nossa, aqui tem muita gente muito boa, eu não sou muito boa. E tinha muito aluno da RF do ano anterior e já tinha conteúdo mais... uma bagagem sólida, maior. entendeu? Então, tipo assim, eu falava, gente, eu não sei nada disso, e o pessoal aqui respondendo, e aí Essa Rafa fazia as gente. perguntas lá, e o pessoal respondendo, eu assim, ó, E eles respondendo como se fosse a coisa mais na normal ponta do da mundo. língua, assim, ó, diretão, e eu me situando ainda em tempo e espaço onde eu tava, entendeu? Então, eu fui correndo atrás, eu tipo, não me comparava com eles, foi uma coisa que eu tive que trabalhar muito mental em mim, tipo assim, de não me comparar. Totalmente. Até pra sua autoconfiança, né? Porque
A Que não questão de era boa. Mas você foi trabalhando, eu Era. lembro disso. Porque, assim, gente, a comparação, hoje em dia, todo mundo tem uma tendência forte à comparação, principalmente pelas redes sociais, né? Cada vez mais forte. E, assim, todo mundo aparenta o melhor de si. Ninguém vai se aparentar, Ninguém vai assim. botar coisa ruim na rede social, galera. Ninguém vai aparentar É. tá mal. Só que, assim, gente, sempre tem um bastidor. Sempre tem um bastidor. A gente só vê, a gente vê o resultado das outras pessoas, mas a gente não tem noção do tanto trabalho que teve. Isso. Às vezes, na hora que vocês olharam o quadrinho da Laiane, aqui vocês pensaram, gente, abençoada. Ela é abençoada. Foi Não, gente, sorte ela dela. é esforçada. Ela rezou muito, ela rezou Rezei muito. Ela muito. rezou pelo corretor, ela rezou pela A nota. oração nunca foi pouca. Nunca aqui. foi, não faltou oração, mas, gente, ela dedicou muito. É. Foram mínimos detalhes, foi abdicação. Então, tem coisas difíceis que às vezes as pessoas esquecem, né? Então, as pessoas veem muito o resultado. Mas não vê o processo, né? Ou então sempre pensa assim, meu Deus, parece que é difícil só para mim, para o outro parece tão fácil. Parece, meu filho, parece, não quer dizer que seja. Isso. E foi engraçado que quando eu voltei, eu sabia responder as perguntas e a turma que eu tava não sabia responder todas as perguntas do Rafa. Mas o jogo virou. Aí eu ficava, tipo, mas eu não respondia muito, porque eu sempre fui muito assim de não falar muito, né? E eu ficava quietinha. Ah, era engraçado que eu fiz uma amiga na sala e ela falava, cara, tu era tão inteligente, tipo assim, ela falava assim, tu respondia tanto, mas tu ficava tão quietinha assim, e, tipo, eu falava, nossa, ela é inteligente. E, tipo assim, eu nunca percebi que uma pessoa ia falar que eu era inteligente, igual eu achava os outros no anterior, entendeu? Você não imaginava Então, que você ia ocupar esse local. Né, que eu acho, né, nem aí. Mas eu acho que eu consegui por dedicação, esforço. Tipo Você assim, dedicou muito? muito. Não foi, tipo, pra mim, não foi... Faça chuva, faça sol, você tava lá, Laiane Justamente, feliz ou não feliz? não feliz e eu não feliz. Eu tava falando um dia desse meu namorado, que era assim, Laine triste, Laine feliz, Laine estressada, Laine fazia a meta dela, entendeu? Eu, tipo assim, gente, eu acho que eu até falo, gente, será que um dia eu consigo voltar ao foco que eu tinha nessa época? Porque era, assim, um foco absurdo. Eu acho que eu peguei o projeto que eu queria passar nas minhas mãos e eu falava assim, eu vou conseguir isso aqui, entendeu? Tipo assim... Ou eu passo, ou eu passo. Eu tô abdicando de muita coisa, eu abdiquei de muita coisa assim, na minha vida, mas não me arrependo. Foi, tipo, abdicações possíveis. E para construir realmente. E foi por tempo limitado também, justamente. Né? Foi até você conseguir, não foi uma decisão de vida definitiva. Não, e a gente tem que, tipo assim, entender que são momentos da vida, né? Então, tipo, aquele ano era meu ano de dedicar, então, tipo assim, era exclusivamente, até porque era da época da pandemia. E, tipo assim, era muito fácil também de perder o foco. Total. E aí, tipo assim, eu lembro que vocês liberavam as aulas à noite e eu tentava manter a mesma rotina. Então, tipo, eu assistia todas as aulas à noite e eu não acumulava nenhuma aula. Porque eu falava assim, se eu tivesse no cursinho, eu ia assistir todas essas aulas. Por que aqui em casa eu não vou assistir todas as aulas? Perfeito. Então, tipo assim, eu era muito determinada naquilo. E então, disciplinada, tipo, né? E disciplinada. Demais. Não sei como, galera, mas não sei como não. Eu sei, né? Porque eu planejava meu dia, mas... Agora, sabe uma coisa interessante? Você não gostava de matemática. Não. Hater de matemática. Total. E quando a Elaine passou, adivinha do que ela se tornou monitora? De matemática. Gente, mas era muito engraçado. Como as coisas são. E aprendi a gostar. Até hoje, assim, às vezes na faculdade tem alguns cálculos rápidos, eu faço, o pessoal me olha assim, eu falo, gente, isso aqui é só requisito Mas, gente, do que eu fazia. A gente vai precisar encerrar. O bate-papo tá maravilhoso. Mas uma última pergunta. Vamos lá, para quem tá agora há poucas semanas do Enem, qual conselho você daria para quem está aí, principalmente para quem está ansioso? Eu acho que todo mundo está com um certo nível de ansiedade, alguns mais, outros menos. Não tem como não estar ansioso, né? Quando a gente pensa em um dia, 2 dias de prova que vão definir seu futuro. Sim, que é importante para o seu próximo ano, Para o seu próximo ano. Como é que você estava nesse período e qual conselho você daria? Tá, gente, talvez eu fale um pouquinho muito, mas vale a pena escutar. Mas é o seguinte, eu acho que você tem que estar muito bem, eu digo uma parte espiritual de você, eu acho que com a cabeça mesmo sua. Então, tipo assim, se você acredita numa religião, acredita em alguma coisa, esteja muito bem. Eu sou católica, então, para mim era certo meus domingos, as minhas missas, e ali era muito importante para mim, que me acalmava. Eu acho que você tem que não pensar no mês anterior, mas pensar em todo o ano que você percorreu. Então,
cada mês que você fez foi um pedacinho da sua história do futuro que você está construindo. Então, tipo assim, em janeiro eu fiz uma coisa, fevereiro eu fiz outra, e assim eu fui acumulando meu conhecimento. Às vezes é pouco, mas fui acumulando para agora você estar realmente acúmulo, pronto. foi pouco, Justamente. mas somando tudo. Poucas questões que você faz, mas que somando é muito. Então, tipo assim, se você fez 10 questões em um dia, mas somando e somando, somando, vai dar certo. Então, tipo assim, olha o caminho que você percorreu. O Enem, como o Jordão dizia muito para mim, não é uma prova de 200 metros, é uma maratona que a gente percorre. É uma maratona. Então, tipo assim, você já percorreu mais de meia maratona ali. Então, a gente já está quase na reta final de cruzar a largada mesmo. Então, eu acho que tem que concentrar nessa parte. E partes tipo de estudos mesmo, eu acho que agora é a hora de focar nas questões, real. Questões e seus erros. Analisa seus erros, não tenha vergonha de ver o que tu tá errando. Pega o que tu tá errando, faz e revê, porque aquele erro que tu tem hoje é o acerto que tu vai ter no dia da tua prova. Tenha isso na cabeça. Aquele erro é uma oportunidade. Não encontre com, tipo assim, ai meu Deus, eu tinha que ter acertado. É uma oportunidade que tu tá tendo de no dia da prova tu acertar aquele assunto. Não é papo que de... bom que errou agora, né? Não errou na prova. Não é papo de loucura nem nada, gente. É assim, pega e não tem vergonha daquele erro que tu tem, sabe? Chega pro professor, chega assim, até para um amigo que sabe mais do que tu daquele assunto e pesquisa, tipo, descobre, para que no dia da prova tu não fique em dúvida em qual alternativa tem e errar. O Enem, a gente só vai fazer mais um simulado. Encara o Enem como mais um simulado. Eu lembro que até a roupa que eu fui era a mesma roupa que eu vinha para os simulados da RF. Encara aquilo ali como mais um dia. E, tipo assim, tira o peso que tem sobre ti naquele momento, sabe? Entenda que você já fez tudo que você tinha que fazer. Agora você vai lapidar. Então, tipo assim, já sei como eu vou fazer minha prova, já sei tudo. Então, pega hoje, faz suas questões, faz uma atividade física também, dá uma, tipo, libera um pouquinho ali, não te prende muito, não fica tipo assim, meu Deus, eu não fiz hoje 10 horas de estudo, não vou passar. Não é o momento de fazer isso, galera. Então, foque em você, foque nos seus estudos, foque nos seus erros. Faça a redação, por favor, se conseguir fazer mais de uma na semana, faz, porque é bom, tipo assim, cria confiança pro ti no dia tu saber, sabe? Eu acho que tem que criar confiança e trabalha a confiança. Trabalha a confiança. Que se você tá plantando desde o comecinho, você só vai colher coisa boa, gente. Então, tipo assim, mas eu também não joga tudo pro ar, não tá dando nada certo, eu vou jogar só próximo ano, já entendi que é próximo ano. Não, ainda tem meses aqui. Continua, tu já caminhou tanto, vai agora desistir. Não. Vai que dá certo, gente. Dá muito certo. Tipo, se deu certo pra mim, dá certo pra todo mundo, porque vocês viram que ela ali, na real, era a mesma pessoa. Eu fiz a prova em 2019, eu fiz a prova em 2020. Foi a mesma pessoa. Só que era uma Laiane diferente, uma Laiane que estava confiante ali. Tipo, eu não era nada confiante, mas, tipo assim, eu estudei tanto, eu fiz tanto simulado, eu fiz tanta questão, Você eu fez li tanta tanta gestão dos coisa. seus erros. Eu corrigi tanto meus erros, eu passei tantas horas da minha vida ali, que não é possível que não dê certo. Então, tipo assim, vá confiante no que você fez, da história que você construiu, que vai dar certo. E mentaliza, faz um papelzinho e bota assim, quem que é a última São Luís? Eu acho que é a turma 123 agora que vai entrar. Ai, que chique. Chique, né? Bota um papelzinho, eu tinha. Eu lembro. Foi a Rayane que me deu essa dica. Tipo assim, vai vir no meu caso, né? Vai vir a 103. Coloca, vai vir a 123, vai ser 24. Ou se você quer em Pinheiro, que são outras turmas, ou Imperatriz. Ou Mas até o mentaliza. EMA, né? Que agora tem em São que tem Luís. aqui em São Luís, né? Na inaugurou o prédio, você viu, eu achei babado. Tá vendo como eu sou antiga, gente? Pelo amor de Deus. Mas, tipo assim, mentaliza que você vai conseguir. Bota ali na frente, tipo assim, tipo, eu tenho esse papelzinho até hoje. Tipo assim, vai vir a 113 e, tipo assim, mentaliza que você consegue. Tipo assim, tem muita gente torcendo por você, você não tá sozinho. E aqui na RF, eu acho que vocês têm uma assistência muito grande, que poucas pessoas têm esse espaço, assim, sabe? De vocês que a gente tem aqui. E vai dar certo, galera. Próximo ano vai ter muitos aprovados aqui. Amém. Gente, ó, pra vocês verem, né? Como eu sempre digo em cada episódio, são vidas reais, são histórias reais e histórias bem-sucedidas. São obstáculos? São perrengues? São problemas? Nem sempre tudo é feliz? Não, nem sempre. Nem sempre tudo é mil maravilhas? Não, nem sempre. Mas sempre tem o resultado final e ele é que tem que ser, assim, tudo. Porque depois que você construiu alguma coisa, você construiu e ponto, acabou. Ninguém te tira aquilo que você conquistou. Não. Então, assim, se inspirem, né, na história da Laiane. Ela tem uma história, assim, como eu disse no início, belíssima, maravilhosa. E
Eu vou me despedindo de vocês, vou passar a palavra para ela ter ali um diálogo final com vocês, então aguarde. E no mais, eu agradeço a todos. Não se esqueçam de curtir, de compartilhar, deixe aqui seu comentário e manda para aquele seu amigo que ele está desmotivado, que ele acha que não vai passar, porque ele ouvir algumas coisas do que a gente disse aqui, principalmente da história da Laiane, pode ser que ele se sinta mais motivado, né? E é sempre bom a gente contribuir para ajudar as pessoas, né? Para ajudá-las a conquistar os sonhos que elas têm. Tá bom? Laiane, palavrinha final aqui pra gente, aquela palavra de carinho. Oi, gente, eu fiquei muito feliz de compartilhar um pouco da minha história, um pouquinho da minha história, porque foram um ano assim, de muita dedicação, de muito estudo, mas eu fico muito feliz de ver para trás e feliz de não ter desistido, porque a gente pensa em desistir, a gente pensa que não é para mim. Eu cheguei, como eu falei, na RF achando minúscula, e eu consegui passar, e tipo assim, até você que não tá indo bem no simulado, tá achando que não tá indo bem no simulado, que não vai dar certo, não desiste, sabe? Eu acho que tudo é uma construção. E tipo assim, cara, é mais uma chance que tá tendo, tipo, confia, se dedica, faz ali, foca mesmo no resultado, no progresso. Tá muito pertinho de acabar tudo isso. Pensa que no próximo ano você não vai estar estudando aquele assunto de novo, que você vai se dedicar e que vai dar certo. Eu desejo com todo o meu coração que pelo menos uma pessoa tenha sentido um pouquinho melhor depois de escutar minha história. É real, gente, dá para fazer as coisas, dá para mudar e dá para passar mesmo aqui, dá para ser. Gente, dá certo. De verdade, dá certo. Eu acho que a pessoa tem que confiar muito em si. Ela é uma prova viva de gente, que eu deu sou a certo. prova viva. Eu, tipo, fico, meu Deus, se deu certo, tipo assim, comigo dá certo qualquer pessoa. Eu não sou a pessoa mais inteligente que existe. Eu sou uma pessoa esforçada. Então, tipo, esforço e dedicação fez com que eu passasse. Então, tipo assim, qualquer pessoa consegue passar desde que eles realmente localiza suas energias para aquilo que você está querendo. Então, eu acho que está muito pertinho da prova, falta um mês e meio. Por aí, tá? Então, tipo assim, se dedique ao máximo, façam muitas questões, revisem os assuntos que vocês estão errando, façam bastante redação, cuidem de vocês, da cabecinha de vocês, cuidem do corpo de vocês, mentalize que vai dar certo, confiem, e eu vejo vocês futuramente na UFMA, quase aí sendo calor de... Não é na 123, gente, 124, que vai ser a última turma que eu vou ver. Hein? Você já vai formar no final do ano que vem. Gente, dá um pouco de nervoso também nessa fase. Então, tipo assim, eu vou ficar muito feliz de depois ver tanta gente aprovada, que a RF aqui arrasa nas aprovações, e vamos dar certo pra vocês, gente, dá certo, confiem, e vocês estão aparados por uma equipe espetacular. E confio muito, muito, muito e acalme o coração de vocês. E, gente, e bora que vai dar certo. Como a Laiane falou, assim, o não você já tem, você não tem nada a perder. Então faz as melhores semanas da sua vida, não é? Então, gente, vamos ficando por aqui. Curte, se você quiser, comenta, dá um feedback pra gente. E não esqueça de compartilhar, mandar pros seus amigos, tá bom? Tchau, tchau, galera. Tchau, gente. Boa sorte.